Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem MFR e do jovem RGV. Por favor, jovem MFR, dentro da leitura das narrativas da história de José do Egito, vamos para o tópico José explica os sonhos do rei. Ao trabalho. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé à beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas, na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou aos seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros, e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouviu dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do senhor rei, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem davam para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo, boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ao rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso que vai fazer logo. E José continuou: portanto será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente, sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas.
durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Maravilhas e bênçãos divinas. É José do Egito interpretando os sonhos do faraó e propondo uma proposta de política econômica. Ora, faraó, tem muitos poderes super, hiper concentrados em suas mãos. Vamos descentralizar poderes administrativos? É José do Egito intuitivamente participando do processo do constitucionalismo. Vamos migrar para o jovem RGV, que nos trará 2 conceitos importantíssimos para compreendermos melhor a proposta de política econômica de José do Egito. Formas de Estado, do Estado unitário para o Estado regional. Por favor, jovem abençoado de Deus, ao trabalho. Forma de Estado é um conceito relativo ao modo como se estrutura o exercício do poder político no território do Estado. Se existe apenas um centro de poder político no Estado, estamos perante o Estado unitário. Se o Estado se organiza mantendo uma centralização política, jurisdicional e legislativa, mas permitindo que regiões possuam autonomia administrativa em maior ou menor grau, teremos um Estado regional. No Estado unitário, todo o poder político é centralizado em um ente. Temos aqui apenas uma entidade política ou governamental soberana em todo o território do Estado. O Estado unitário caracteriza-se, portanto, pela inexistência de repartição de poderes políticos, legislativos, jurisdicionais e administrativos. Há somente um poder político central, que irradia suas decisões de forma soberana para todo o restante do território nacional, impondo suas determinações e coletividades regionais e locais. Quando o ente político puder estabelecer subdivisões de caráter administrativo, criando entidades dessa natureza em nível regional ou local e conferindo-lhe competência para desempenhar parcela de suas atribuições, sem poder de comando, estaremos dentro de um Estado regional, pois a competência para governar, o poder para a tomada das decisões políticas e para a edição de atos legislativos e jurisdicionais continuará concentrado nas mãos do ente central, que criou tais entidades. Maravilhas e bênçãos de Deus. Portanto, faraó, vamos migrar do Estado unitário para o Estado regional. Divida o país em províncias e constitua governadores provinciais para administrar essas províncias no tempo de prosperidade. A economia do país se fortalecerá e o país estará preparado para enfrentar os ciclos de extrema pobreza e carestia que virão na terra do Egito. Faraó, vamos migrar do Estado unitário para o Estado regional. É isso. É José do Egito propondo a descentralização de poderes administrativos. Se José do Egito estivesse entre nós aqui no Brasil, ele diria bem assim: vamos priorizar o fortalecimento dos municípios pela municipalização e fortalecimento da Federação Brasileira. Muito obrigado, jovens abençoados de Deus. Que Papai do Céu vos abençoe magnanimamente. Amém. Glórias a Deus e aleluia.